Bom, pessoal, dando continuidade aqui à segunda parte do nosso estudo a respeito da segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, né? Já comentei com vocês características gerais dessa segunda fase. Já falei para vocês características gerais, né? Aspectos gerais das agravantes e das atenuantes, e já falei para vocês sobre a agravante da reincidência. Retomei um pouco, porque eu também já tinha falado da reincidência quando eu fiz a distinção entre maus antecedentes e reincidência, beleza? Só para vocês recordarem. E agora vamos falar das outras agravantes, tá? Nessa aula agora a gente vai falar um pouco das outras agravantes. Começando pela linha A do artigo 61, inciso 2, que fala do motivo fútil ou torpe. O motivo fútil, como eu coloquei para vocês, é aquele motivo insignificante, de pouca importância, que é completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Me dá um exemplo, professora. O marido que mata a esposa porque não engomou direito a sua camisa, né? Não passou direito a camisa. Certo? Então, é uma agravação da resposta estatal em razão da atitude mesquinha, do egoísmo, né, da conduta daquele responsável pela infração penal. O motivo torpe é um motivo vil, repugnante, abjeto, moralmente reprovável. Me dá um exemplo. Matar um parente para ficar com a sua herança é o clássico exemplo do motivo torpe, tá? É uma maior quantidade de pena pela violação de um sentimento comum de ética, de justiça. A vingança, professora, a vingança, ela pode ou não caracterizar um motivo torpe. Agora, o fato de ser vingança não caracteriza automaticamente a torpeza. Então, a vingança, ela pode ou não ser um motivo torpe, vai depender do que é que levou o indivíduo a vingar-se de alguém. Por exemplo, não é torpe a conduta do pai que mata o estuprador da filha, certo? Pelo contrário, aqui nós temos uma privilegiadora, lá do parágrafo 1º do artigo 121, que é o tipo penal que trata do homicídio, tá? Que é a privilegiadora do relevante valor moral. Então, pelo contrário, nesse caso, não estamos diante de um motivo torpe o pai que mata o estuprador da filha. Agora, é torpe o ato de um traficante que mata outro vendedor de drogas que havia dominado o controle do tráfico na favela, que agora é gerenciada pelo assassino. Então, nesse caso, estamos sim diante de um motivo torpe, tá? Cuidado, um motivo ele não pode ser simultaneamente fútil e torpe. Um exclui o outro. Ou é fútil ou é torpe. E aí o juiz vai analisar, no caso concreto, se ele entende que é motivo torpe ou se ele entende que é motivo fútil, certo? Próxima linha é a linha B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. A linha B é uma agravante genérica que repousa na conexão, ou seja, na ligação entre dois ou mais crimes, beleza? Então, pode um crime ser praticado para facilitar ou assegurar a execução de outro crime, como, por exemplo, furtar um banco para que, com o dinheiro, eu adquira um carro roubado. Ou essa conexão também pode ser consequencial, na hipótese de que o crime ele é cometido para facilitar ou assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Ou um exemplo, coagir uma testemunha para não incriminar em juízo o criminoso, né, o autor de um tráfico de drogas. Então, ele vai coagir uma testemunha, que é crime, mas ele faz isso para ocultar ou assegurar a impunidade de um outro crime anterior, né? Então, ele coage a testemunha para que não incrimine-o em juízo pelo tráfico de drogas. Então, é uma forma aqui, muitos colocam que ela seria uma forma especial de um motivo torpe. Por quê, professora? Porque ela busca, né, de qualquer modo, com um crime, executar um outro crime, ocultar, escapar, né, ou em razão dele lucrar. Então, revela uma depravação moral do agente, certo? Bom, é considerado uma agravante genérica,
tá? Considerado um agravante genérica, tá aí para vocês, mesmo que ele não tenha iniciado o crime almejado. Então, é aquele primeiro crime que ele cometeu, ele comete nesse intuito de assegurar a execução de outro crime, ou de ocultar ou assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime, além que ele não venha a executar esse outro crime, basta a intenção de cometê-lo que já está configurada essa agravante, certo? E se forem praticados os dois delitos, professora, ele vai responder em concurso material por esses dois delitos, beleza? Que mais? A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, é o que está na linha C, tá? E o que é a traição? Coloquei para vocês, é a deslealdade, a perfídia, a quebra de confiança que o ofendido depositava no responsável do crime. Por exemplo, agredir um amigo durante o seu sono, atrair a vítima embriagada para o alto de um morro, de uma ponte, de um viaduto e de lá empurrá-la, né? São exemplos de traição. Emboscada, pessoal, é a tocaia, é a cilada, é você aguardar escondido a passagem da vítima para, de repente, atacá-la, certo? A dissimulação é o disfarce. Você oculta a vontade criminosa para agredir uma vítima descuidada. Por exemplo, você finge ser funcionário de uma empresa de telefonia ou de internet para entrar na casa de alguém e lá ofender a sua integridade corporal, bater na pessoa, estuprar, enfim. Então, aí é um exemplo de dissimulação, é um agravante, tá? O que mais? Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Minha gente, aqui nesse dispositivo a gente tem 3 gêneros e 4 espécies. O primeiro gênero é o meio insidioso, tem como espécie o emprego de veneno, tá? Um exemplo de meio insidioso, portanto, é o emprego de veneno. Outro gênero é o meio cruel. O meio cruel tem as espécies emprego de fogo e de tortura, tá? Então, emprego de fogo e de tortura são espécies do gênero meio cruel. E, por fim, a gente tem o perigo comum, que é gênero, e explosivo e fogo são suas espécies. O que é o meio insidioso? Coloquei para vocês, é o que revela estratagema, ou seja, é o dissimulado em sua capacidade danosa. Exige-se seja empregado subrepticamente, isto é, sem ser notado pela vítima. Cuidado, o meio insidioso é aquele meio que não é notado pela vítima, tá? Exemplo, o exemplo legal, né, que a lei dá, é a utilização de veneno, que é qualquer substância química ou não, qualquer substância que possa ferir ou matar quando inserida, né, quando em contato com o organismo humano, quando injetada ou quando você engole alguma coisa que tem veneno, enfim, um alimento, por exemplo. Então, sem ser notado pela vítima. Já o meio cruel é o que vai afligir a vítima um intenso e desnecessário sofrimento para alcançar o resultado desejado, tá? Revela aí uma insensibilidade do agente. O dispositivo legal, ele apresenta 2 exemplos, o fogo e a tortura. Eles infligem um sofrimento intenso à vítima, tá? E aí, podemos também pensar na asfixia, tá? Cuidado, que se o veneno for introduzido à força no organismo da vítima, ele caracteriza meio cruel. Se ele for ingerido pela vítima sem que ela note, aí seria o meio insidioso. O que mais? Meio que possa resultar perigo comum. É aquele que, além de proporcionar um sofrimento intenso e exagerado à vítima, pode também colocar em risco outras pessoas, um número indeterminado de pessoas. Exemplo, explosivo e o fogo. O fogo, no caso, que se ele, na situação, oferecer perigo a diversas pessoas.
Que mais? A linha E, contra descendente, ascendente, irmão ou cônjuge. Então, se o crime for praticado nessas circunstâncias, nós temos essa agravante da linha E. E aí, a ideia aqui é a apatia moral do agente, né? O agente se prevalece das relações familiares para praticar o crime. Ele deve efetivamente aproveitar-se das facilidades que o parentesco ou matrimônio lhe proporcionam, certo? Caso contrário, não vai ter incidência essa agravante. Esse parentesco tanto faz, seja parentesco civil ou natural, já que a Constituição proíbe qualquer discriminação, né, entre filhos havidos ou não do casamento. Agora, não incluem a união estável, tá? Porque não podemos ter analogia em malam partem no direito penal. Então, prevalece que não entra aqui a união estável, certo? E aí, vamos passar para a próxima. Abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, é a exasperação da pena, pessoal, porque o agente praticando nessas condições, ele está violando a ideia, né, de solidariedade, de assistência que deve imperar nesse tipo de situações descritas, né? Então, essa expressão abuso de autoridade, ela está relacionada ao direito privado. Exemplo, coloquei para vocês o tutor e o tutelado. Excluem-se as relações de direito público. E aí, pessoal, deve existir um vínculo de dependência entre o agente e a vítima. E aí o agente faz mau uso dessa dependência, seja pelo excesso, seja pela violência, fora dos cargos de exercício de cargo, ofício, ministério ou profissão, que aí nós vamos ver que estará em outro agravante, certo? Então, é o abuso de autoridade, tá? Só para relações de direito privado. Só para relações de direito privado. Outro caso também, as relações domésticas, né? São aquelas criadas entre os membros de uma família, podendo ou não existir relações de parentesco. Então, por exemplo, patroa e a babá é um exemplo, certo? Nessa linha já pode pensar, já é considerado possível inserir a união estável, certo? Aqui pode inserir companheiro ou companheira nessa linha, tá? Relações domésticas. Coabitação é a moradia sob o mesmo teto, ainda que por breve período. Exemplo, os moradores de uma república de estudantes, tá? Essa coabitação, ela deve ser lícita, conhecida dos habitantes, ok? Por exemplo, os que habitam aquele cárcere, aquele presídio, aquela prisão, também estão lá, ocorre na carcerária, né? A coabitação, é outro exemplo. Hospitalidade, recepção eventual durante a estadia provisória na casa de alguém, sem necessidade de pernoite. Por exemplo, você recebeu os amigos para um jantar. Né? Então, se valendo dessa relação de hospitalidade, você praticar o crime contra aquela pessoa, certo? Agora, tem que ser de conhecimento essa hospitalidade. Não é uma relação de hospitalidade se o agente ingressa clandestinamente ou com violência na moradia, né, do hospedeiro. Dessa forma, não é considerada aqui essa agravante, tá? Depende, então, do consentimento do hospedeiro, beleza? Essa parte final fala com violência contra a mulher na forma de lei específica, né? Ela foi acrescentada pela Lei Maria da Penha, mas, assim, a utilidade prática a gente nem tem tanta, porque a violência familiar, doméstica ou familiar contra a mulher, já funcionava como um agravante genérica nessa linha, né? Prevalecendo-se das relações domésticas, ou na linha anterior, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Só veio agora um trecho específico nessa linha F, mas já era considerada agravante a violência praticada
contra a mulher, a violência doméstica e familiar contra a mulher já era considerada agravante genérica nessa linha e na linha E também. Agora, a mudança que tem é que agora tem essa frase aqui, né? Com violência contra a mulher na forma de lei específica. Beleza? Que mais? Com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. É a linha G. Prevê duas agravantes: o abuso de poder e a violação de dever. O abuso de poder e a violação de dever inerente a cargo, vai ter como principal característica serem praticados por funcionários públicos ou então por particulares ligados a cargos públicos contra funcionários públicos entre si ou contra o público em geral. Então, pressupõe no agente a condição de funcionário público. O crime deve ser cometido no desempenho do cargo público. Ou seja, é imprescindível que o agente se beneficie da sua condição funcional de funcionário público para cometer aquele ilícito penal, certo? Então, liga-se ao exercício do poder público e do cargo público de maneira ilegítima, excessiva, com violação de regras de direito público, certo? O abuso de poder e a violação de dever inerente a cargo, eles podem, em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, configurar um crime autônomo. E aí, se configurar o crime autônomo, não vai atuar como agravante genérica, né? Por causa do bis in idem. Por exemplo, violação de sigilo funcional, já está previsto lá no 235 do Código Penal. Então, quando o sujeito ele for punido pelo crime de abuso de autoridade, por exemplo, também, né, que é tipificado lá na Lei 4.898 de 65, também a gente afasta essa agravante genérica para evitar o bis in idem. Então, se já configura um crime autônomo, esse abuso de poder, essa violação de dever inerente ao cargo, se já configurar um crime autônomo, não vai configurar também como agravante. Certo? Já a expressão violação de dever inerente ao ofício, ministério ou profissão, aí vão se referir a atividade de natureza privada. O que é o ofício? Atividade remunerada e predominantemente manual. Por exemplo, professora, mecânico de automóveis, né? Ministério, o exercício de um culto religioso. Por exemplo, um padre ou um pastor de uma igreja, tá? Profissão remunerada, reclama conhecimentos restritos e especializados com predominância do fator intelectual, por exemplo, advogado, engenheiro, médico, etc. Também existe a possibilidade do crime ser praticado contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, a linha H. O que é criança, professor? É a pessoa de até 12 anos de idade completos, tá? A gente tira essa ideia do que é criança, essa concepção de o que é criança, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos, beleza? Enfermo, minha gente, é muito fácil de vocês entenderem, né? Alguma doença, seja ela permanente, seja ela transitória, a pessoa está enfrentando uma debilidade na sua capacidade física ou mental. Idoso é aquela pessoa maior de 60 anos de idade, né? E mulher grávida é porque ela vai estar mais vulnerável, né? Às investidas criminosas. Isso facilita a prática do crime, tá? Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, a linha I, tá? Então, é uma situação mais grave a punição, porque quem se encontra sob a proteção do Estado não deve ser ofendido por condutas criminosas, tá? Então, diante da proteção do poder público, o agente vai revelar um destemor, né, perante as forças dos poderes, perante a polícia, as autoridades públicas, né? Então, ele merece uma reprovação mais rigorosa, tá? Então, é uma proteção que se enquadra aqui nessa agravante o caso daquele preso que está sob a proteção, né, do Estado, e ele é resgatado por uma facção rival para que seja morto por ela, certo?
Então, ele estava sob a tutela do Estado. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido, é a linha J. É aqui, pessoal, também é um agravante que se justifica pela insensibilidade moral do agente, né? Que não tem nenhuma noção de fraternidade, solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de uma desgraça particular da vítima que se encontra numa posição de inferioridade para praticar um crime, né? Coloquei para vocês, calamidade pública é o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas. Exemplo, roubo cometido durante um incêndio em uma universidade durante o período letivo. E aqui eu trago para vocês mais uma situação de calamidade pública que nós estamos vivendo. O agente se aproveitar desse estado de calamidade pública por conta do coronavírus, da quarentena, e praticar o crime, né? Ele estaria também incorrendo aí na prática do crime com essa agravante da linha J. Desgraça particular do ofendido é o acidente ou a tragédia relativa a uma pessoa, a um grupo determinado de pessoas. Por exemplo, o saque dos bens da vítima logo após o capotamento do automóvel. O agente que faz isso, ele está se aproveitando da desgraça particular de alguém, né? Que mais? A linha L. Ela diz, em estado, ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. Aqui, pessoal, é punido com mais rigor para evitar que as pessoas se embriaguem buscando o encorajamento para a prática de infrações penais ou buscando a exclusão da imputabilidade penal. Vocês já viram, né, que a embriaguez completa e involuntária, ela pode afastar a imputabilidade penal. Agora, se for uma embriaguez pré-ordenada, ou seja, o agente se embriaga para tomar coragem para praticar aquela infração penal, aqui impera a teoria da ácio liberem causa. Nós temos aqui uma agravante, tá? Bom, essa teoria vocês já estudaram em Direito Penal 1. Quanto às agravantes no concurso de pessoas, lá no artigo 62, disse, né, dessa agravante no concurso de pessoas, se o crime for praticado por quem promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. É o que está no inciso 1 do artigo 62, certo? Bom, aqui, promover, organizar a cooperação de crime ou dirigir a atividade dos demais criminosos consiste em quê? Consiste em você arquitetar mentalmente a estrutura daquela infração penal, daquele crime, daquele delito, para permitir que ele seja praticado, operacionalizado, né? É o que se dá, por exemplo, com o autor intelectual, né? Que são aquelas pessoas que vão desenhar ali todo o planejamento daquele crime, tá? Incidência, é um agravante que incide para quem tem uma hierarquia, tá? Sobre os demais comparsas. Então, a simples sugestão de praticar uma infração penal, por exemplo, um chega para os demais e diz, ei, vamos assaltar um banco semana que vem, todo mundo diz, vamos, pronto, isso não configura já que ele tem uma hierarquia sobre os demais, tá? É imprescindível que exista um ajuste prévio para que fique identificado a subserviência de um ou mais indivíduos em relação ao líder, certo? O mentor do crime, né, ele pode ser tanto o autor, como ele também pode ser partícipe do crime, tá? Ele pode vir a praticar o crime ou não, mas em praticando, ele vai responder com essa agravante pela promoção, organização, cooperação no crime ou dirigente da atividade dos demais agentes, certo?
Quem mais? Quem coage ou induz outrem à execução material do crime, é o que está lá no inciso 2. Coagir é obrigar alguém, com emprego de violência ou grave ameaça, de forma irresistível ou não, a cometer um crime. Isso é coagir. Vocês já viram em pena 1 que a coação física irresistível exclui a conduta, portanto, o fato é atípico. Já a coação moral irresistível, ela exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, né? Então, somente o coautor vai responder pelo crime. Mas, se for uma coação resistível, o agente poderia resistir, poderia agir de uma outra maneira, existe o concurso de pessoas, tá? O coagido, em razão da pressão suportada, ele vai ter a pena atenuada. Essa agravante genérica, ela vai recair sobre o coautor na coação física ou na coação moral, resistíveis ou irresistíveis, tanto faz. A lei não permite nenhum tipo de exceção. Então, quem coage vai responder com essa agravante genérica da coação. E induzir é fazer surgir na mente de outra pessoa o propósito criminoso que até então era inexistente. Tá? Aqui a gente não tem violência ou grave ameaça, apenas a sugestão, tá? Quem induz vai ter que ser punido com mais vigor do que o executor material do delito, né? Que vocês também já estudaram sobre isso. O que mais? Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não, punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. É o que está aí no inciso 3. O que é instigar? É você reforçar uma ideia criminosa que já existe na mente. Determinar é você ordenar a prática daquele delito. Então, aqui exige-se, pessoal, que o executor do crime esteja sob a autoridade de quem instiga ou de quem determina, certo? A lei se refere a qualquer espécie de relação ou de subordinação, seja ela pública, seja ela privada, seja religiosa, seja profissional, seja doméstica, não importa. Basta que o agente seja capaz de influir no agente. Dependendo do seu grau, pode configurar uma dirimente, né? Uma desobediência hierárquica ou uma atenuante genérica, tá? Para esse agente que foi instigado ou foi ordenado que praticasse aquele delito, beleza? A instigação ou essa determinação, ela pode se dirigir, inclusive, a pessoas inimputáveis, né? Pessoas que não são puníveis em virtude da sua condição ou qualidade pessoal. No caso de ser a instigação ou a determinação dirigida a pessoas inimputáveis, a gente vai ter o caso da chamada autoria mediata, que vocês também já estudaram em Penal 1, mas só para lembrar, na autoria mediata, o agente que executa não é punido, porque ele é inimputável, tá? Você pegar uma pessoa que totalmente incapaz de compreender o que está fazendo e instigar aquela pessoa a furtar alguma coisa de outra pessoa. Aquela pessoa que furtou, que é inimputável, obviamente, não vai sofrer nenhuma reprimenda penal. Já aquela pessoa que determinou que ele fizesse aquilo, que instigou e fizesse aquilo, vai responder por aquela subtração e com essa agravante, né, de instigar ou determinar alguém a cometer aquele crime, certo? Próximo vídeo a gente vai falar sobre as atenuantes genéricas.